tudo bem? Estamos começando mais uma edição do CRA Entrevista, hoje falando sobre previdência complementar. Antes de eu chamar o meu entrevistado, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esqueça de ativar as notificações e também de já deixar o seu like e, claro, nos seguir nas redes sociais. Bom, você que já acompanha, né, um dos nossos programas, sabe que eu não estou no nosso cenário. Estou gravando aqui de casa porque, infelizmente, estamos na fase vermelha e, por isso, é necessário fazer esse distanciamento social. Então, não estamos lá nos nossos estúdios. Mas isso não vai interferir em nada no nosso programa de hoje, que vai trazer um assunto super importante. Por isso, convidamos o administrador, inclusive administrador registrado aqui no CRA São Paulo, Devanir Silva. Ele que é superintendente-geral na Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Tudo bem, Devanir? Muito obrigada por estar aqui com a gente em mais uma edição do CRA Entrevista. Oi, Maria Rita, tudo bem? Aqui tudo bem. Você está bem? Muito bem também. Mais uma vez, obrigada, né, por você. Vou chamar você, o senhor de Claro, você, tudo bem? por favor. Por você estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite para falar um pouco, né, sobre a previdência complementar, a previdência privada também, que é uma outra forma, né, de falar sobre esse, podemos chamar de mercado. Como é que a gente pode se direcionar à previdência complementar, Devanir? Olha, Maria Rita, nunca foi tão oportuno falar em mercado, né? Porque hoje a previdência complementar, eu preciso dizer que ela existe de dois tipos, né? Essa que você já se referiu, entidade fechada. É fechada por quê? Porque é dividida em um grupo, né? Um grupo que ele tem identidade de grupo, né? Tem um grupo de uma empresa, um grupo de um sindicato, de uma cooperativa, e tem uma entidade aberta, que é oferecida pelas instituições financeiras, bancos, seguradoras, né? Então, essa é aberta, por isso aberta ao público em geral. E hoje, nada mais oportuno, como eu disse, de falar em mercado, porque nós estamos falando de um negócio, né? Um negócio que é formar patrimônio previdenciário. Então, hoje, o grande desafio aqui no nosso país é aumentar essa formação de capital previdenciário dentro do conceito de mercado mesmo, está correta. Como você poderia traçar um panorama, né, um cenário da previdência complementar no Brasil atualmente, Devanir? Esse termo complementar, porque ela está vinculada à Previdência Social, né? Nós tivemos recentemente uma reforma da Previdência. Essa reforma foi uma das mais profundas, é uma reforma paramétrica, porque nós tratamos de parâmetros, mudamos parâmetros. Por que eu digo profunda? Essa Previdência Social ela já nasceu com idade mínima, lá em 1923. Né? Depois a idade mínima foi até aumentada, em 1948, 55 anos. Mas em 62, a idade mínima acabou, foi extinta. De lá para cá, todos os governos tentaram fazer uma reforma, trazendo de volta essa idade mínima. Bom, isso foi feito agora, né? Ela não foi a reforma estrutural desejada. E abre um espaço muito interessante para essa previdência complementar. O que é isso? É a própria geração criando a sua poupança de natureza previdenciária, não transferindo isso entre gerações, como é feito na Previdência Social. A Previdência Social, nós que estamos aqui trabalhando, estamos financiando, né, essa aposentadoria de quem já parou. E no Brasil, Maria Rita, isso é muito sério, porque o problema do Brasil não é nem déficit de previdência. Eu digo que isso aí é um falso debate. O problema é o gasto com as aposentadorias. O Brasil gasta 13% do seu PIB nessa previdência, né, estatal. Isso é padrão de país já com estrutura etária bem avançada. Eu cito aí Canadá, Inglaterra, Japão. Então, nós gastamos igualmente esses países em percentual do PIB, e o Brasil ainda não atingiu essa maturidade, né? É verdade que a gente está num processo de envelhecimento. Enfim, com isso aí abre espaço para essa previdência complementar. Ela vem trazendo, então, para esse brasileiro a oportunidade de formar esse patrimônio no modelo de capitalização. Então, você capitaliza, né, em fundos de previdência, aqui eu vou falar mais dos fundos fechados, né, para esse seu futuro. E se a gente notar, acho que vocês têm acompanhado, nunca se poupou tanto durante esse ano aí de pandemia. Eu digo que é a poupança do medo. As pessoas têm medo, as pessoas estão muito criteriosas no gasto, porque não sabem o dia de amanhã. E essa poupança previdenciária, eu digo que é a poupança da esperança.
você está formando um patrimônio previdenciário para amanhã, para usufruir da parte boa da vida, né? Então, essa conscientização, né, de poupar, né, de ter um consumo mais consciente, aliado a esse projeto de Estado provedor, que deve reduzir, como eu te falei, né? Então, o país está envelhecendo, né? Então, essa é uma verdade, né? É a realidade demográfica que nós temos. Então, a oportunidade está aí colocada, né, para a previdência complementar, ou seja, para formarmos patrimônio previdenciário. E, na sua opinião, com qual idade o cidadão deve começar a pensar em poupar, em fazer a sua previdência complementar? Eu costumo dizer, Maria Rita, que a previdência é coisa de jovem. Se você deixar isso para depois, adiar, praticamente vai ter um grande problema. É interessante a sociedade, né? Porque hoje a gente tem o sentimento de prosperidade na medida daquilo que você pode gastar, pode comprar, não daquilo que você pode ter em forma de patrimônio. Então, a gente está focado, né, naquele desejo de consumo, naquele desejo, e nós precisamos saber tratar isso, né? Eu diria que quanto mais cedo você adere a uma previdência complementar, mais chance você vai ter que fazer de ter um patrimônio previdenciário constituído. Eu fiz um pequeno exemplo, só para você ter uma ideia. Se você considerar hoje uma taxa de juros real na ordem de 3% ao ano, e vamos supor que você vai constituir um patrimônio de R$ 500 mil aos 65 anos de idade. Tá? Então, se você hoje entrasse na Previdência com 25 anos, você teria uma contribuição de R$ 989. Aos 65 anos, você teria esse patrimônio de 500 mil. Se você deixasse para fazer isso aos 40 anos de idade, a contribuição teria que ser de 1.735. Se você fosse mais resistente e deixasse aos 50 anos, a tua contribuição já seria perto de R$ 3.000, 2.935. E aos 60, então, eu acho que aí já não teria mais solução, né? Você teria que poupar R$ 8.565. Então, veja, quanto mais cedo você entrar, né, melhor. Previdência é coisa de jovem, Maria Rita. Nós precisamos começar muito cedo. Esse é um assunto, né, que a gente não ouve falar muito assim nas grandes mídias sobre essa necessidade, né, de começar muito cedo. Talvez muita gente que está nos assistindo agora comece até a se preocupar, porque você acha que deveria ser uma pauta debatida de uma forma mais direta, até para as pessoas entenderem que é possível, sim, aos poucos, né, com calma, com planejamento, capitalizar a sua própria aposentadoria? Eu não tenho dúvida, eu te dou o meu exemplo. Eu, quando comecei a participar de um fundo, eu trabalhei numa empresa de engenharia, e lá, isso foi em 1975, tem um tempinho, hein? A empresa criou um plano desse tipo. E eu estava iniciando carreira, ganhava muito pouco. Aí a empresa resolveu fazer e você tinha que contribuir. E eu olhava o meu olerite, aquele desconto, falei, não é possível, eu vou sair desse negócio aqui, não, isso está pesando demais, né? Aí o meu chefe olhou para mim e falou, olha, continua que é bom. Eu falei, mas agora como é que eu vou fazer, né? Então, eu tive que fazer, foi quase compulsório. Eu agradeço até hoje, né? Não importa o tamanho, né? Não importa é a determinação para você fazer, né? Hoje, se você puder, eu diria, eu tenho muito contato aí com o pessoal jovem, eu digo, olha, 2 pizzas que você economiza aí por mês, coloca numa previdência privada, isso vai fazer a diferença na sua vida, né? E esquece, esse é um dinheiro que não precisa ficar lá no longo prazo. A visão é do longo prazo, não é a foto que a gente precisa ver. Nós precisamos ver o filme todo, né? E o Brasil, Maria Rita, tem essa deficiência. Nós temos uma cultura de educação previdenciária e financeira muito baixa, né? Nós achamos que o Estado vai resolver os nossos problemas, nós vamos ter o SUS vai ser suficiente para a nossa saúde. A gente está vendo aí agora o colapso, né? A gente acha que o INSS, tudo bem, vai resolver os nossos problemas lá na frente. Não vai, né? Tem que haver o nosso esforço pessoal. Então, eu diria para você que essa é uma das grandes, talvez uma das grandes dificuldades
e acho que nós estamos no caminho. O Brasil tem hoje uma estratégia de educação financeira e previdenciária. Aliás, mês passado nós tivemos a Semana da Educação Financeira e Previdenciária. É uma coisa que nós precisamos começar já nos bancos escolares, desde os primeiros, né, dos primeiros anos da nossa vida, né, de estudos, enfim, a trabalhar com esse tema. Esse tema ele não pode ser adiado, né? Eu acho que a gente tem, sim, que consumir, a vida é feita disso também, de consumo, mas ele precisa ser um consumo consciente e saber que um pouco de renúncia ao consumo vai fazer um bem danado aí no futuro, né? Na formação desse patrimônio previdenciário. Bom, a gente falou um pouco agora sobre as pessoas físicas, agora a minha curiosidade vai ser direcionada para a pessoa jurídica. Na sua opinião, como as empresas, né, quais são os principais cuidados, melhor dizendo, que uma empresa deve ter na hora dela buscar uma previdência complementar para os seus colaboradores, uma vez que a gente está vendo um mercado cheio de ofertas, né, cheio de propostas, enfim, como se planejar também, eu sendo uma pessoa jurídica, eu tendo, né, essa responsabilidade de fornecer isso, de proporcionar isso aos meus colaboradores? A empresa, a meu ver, primeiro, ela tem que estabelecer isso dentro de uma política global de recursos humanos, né? Principalmente em relação, aí que está, vamos dizer assim, a grande característica da entidade fechada, da identidade do grupo. Por quê? Eu posso fazer essa previdência do meu tamanho, da minha cultura, não é? Eu vou desenhar um plano para aquela finalidade, né? Eu posso fazer isso e criar uma entidade, criar a empresa, patrocina essa entidade, cria essa entidade, dá uma pessoa jurídica para ela, ela vai estar dentro do grupo, verdade, né? Tem a sua autonomia, mas ela é criada, é como se você fizesse uma roupa num alfaiate. Então, você vai ter, em função da sua medida, do seu gosto, da sua expectativa, do seu, vamos dizer assim, capacidade de contribuição. Então, isso é importante. Isso não pode estar desvinculado de uma política de recursos humanos global, né? E você tem que ter também um sentimento de fazer uma boa escolha, né? Que tipo de plano eu quero oferecer? Para que grupo de empregados eu quero oferecer, né? Qual é o meu objetivo em retenção dessa mão de obra no longo prazo, né? Então, esses são todos os ingredientes, e a partir daí são custos, né? É você fazer exercício e ter em mente o seguinte: você está assumindo um compromisso, é claro, não é um casamento definitivo, mas tem que ter aí uma visão do longo prazo. As empresas que fazem isso, hoje estão, eu posso dizer, satisfeitas, porque dá uma renovada no seu grupo de colaboradores também, porque uma vez que o grupo envelhece, as pessoas, se não tiver uma poupança previdenciária, não se aposentam e ficam dentro da empresa. Muitas vezes você tem que fazer os PDFs, as coisas, né, que tem por aí, para dar essa renovada, né? Quando você tem esse plano, isso ajuda muito, viu, Maria Rita? Então, e outra coisa, escolher também os bons gestores. Você pode fazer isso internamente, né? Muitas empresas dizem, não, mas isso não está no meu core business, eu vou escolher um gestor externo. Perfeito. Na empresa, o que eu tenho visto é que hoje você tem uma tendência. As empresas de médio porte, pequeno, médio porte, têm partido para o chamado fundo multipatrocinado. Ou seja, eu tenho o meu plano, mas eu não quero criar uma estrutura interna aqui para administrar. Perfeito. Eu vou escolher um fundo multipatrocinado, e existem vários. Eu vou ter a minha identidade própria, né? Esses planos deles não se contaminam, porque a minha responsabilidade é com o meu plano, né? Então, isso é feito. As empresas de maior porte já têm optado, não, eu vou criar o meu fundo de pensão, né? Tecnicamente, é a entidade fechada de previdência complementar. E aí eu crio, aí é a minha entidade, eu vou designar lá os dirigentes, normalmente é o corpo interno da empresa que faz isso. Então, existe uma variedade aí, viu, Maria Rita, né? Mas o importante é aquilo que eu te falei, é a gente ter isso tudo dentro de um programa global de composição de remuneração, né? Porque isso é uma remuneração direta. Já que estamos falando de um mercado, o mercado ele sempre oferece oportunidades. E aí, como estamos falando também para profissionais da administração, eu queria que o senhor explicasse de que forma esse mercado também pode trazer oportunidades de emprego para os profissionais da área da administração, né? De que forma eles podem atuar nessa área, que tipo de
de funções, de cargos, enfim, podem ser direcionados ao profissional da administração, que acaba tendo um grande leque de atuação, né, devido à própria formação. E é verdade, o leque é enorme. Os fundos eles têm duas atividades. Nós somos até mais conhecidos como pela atividade meio, né? Esses fundos hoje no Brasil já reúnem um patrimônio perto de R$ 1 trilhão. Bom, R$ 1 trilhão você precisa aplicar, né? Aonde você faz isso? Bom, então, nessa área de investimentos, você já tem os especialistas altamente profissionalizados, isso vem do mercado, isso é um espaço fantástico para o administrador, né? Você participa do conselhos dessas empresas, onde você aplica dinheiro, principalmente nesse mercado de renda variável. Os fundos são parceiros, né? Nessa parte dos especialistas, né? na governança de riscos, por exemplo, é outra área, aliás, uma área nova no nosso meio, que oferece múltiplas funções, né? Hoje, nas próprias entidades, já existe a figura, muitas delas, do conselheiro independente. Isso daí é uma coisa que deve até se ampliar, né? As gestões, as diretorias, são cada vez mais profissionais recrutados no mercado, né? Presidente, diretor administrativo, diretor de investimentos, né? Hoje, os comitês também, comitês de auditoria, comitês ligados à gestão também, à gestão previdenciária. Então, tem uma multiplicidade, né? Esses fundos, o nível de relacionamento entre atividade e meio, que é essa de formar esse patrimônio, e aí nós participamos em vários segmentos, e na atividade fim, que é entregar esse benefício. Hoje, os gestores, por exemplo, dessas carteiras de benefícios, nós temos grande parte de administradores, né? E são profissionais. Então, um trabalho interessante do Peter Drucker, ele escreveu um livro interessante, o Revolução Invisível. Ele considerou o fenômeno fundo de pensão lá nos Estados Unidos, e é a versão para nós aqui também, como a socialização do capital. A maneira de você pulverizar esse capital pela sociedade, tendo esses trabalhadores como proprietários desse capital. E esse capital ele precisa ser bem aplicado, bem gerido, bem governado, transparente, com alta qualificação de pessoas. Então, administradores, tem aí sim um campo excelente de trabalho. Fique de olho nessa previdência, nesses fundos de pensão, que tem muita oportunidade aí. Bom, gente, agora vamos saber quais são os principais desafios que um gestor da área, né, de RH, gestor de pessoas, pode ter quando o assunto é previdência complementar. Então, Devani, o que é que a gente pode encontrar aí no mercado que está tirando o sono, né, de quem é responsável dentro de uma empresa? Quais são as principais complicações hoje em dia? Como eu já te falei, Maria Rita, há uma baixa educação previdenciária hoje no Brasil. E no Brasil, o modelo de previdência não é um modelo obrigatório. Em alguns países, eu mesmo defendo que deveria ser obrigatório. Como eu te disse, eu entrei no fundo de maneira compulsória e agradeço até hoje. Aliás, existem até projetos hoje, o BRAP mesmo defende, de você, ao invés de pedir para entrar, você devia pedir para sair, né? Porque aí a inércia, você acaba ficando, né? Então, hoje, um gestor desse tipo, ele precisa estar muito focado nesse aspecto do convencimento dessa educação previdenciária, né? Isso é um grande desafio, porque mesmo que você tenha o plano, como o plano, as adesões são facultativas, há que ter bons programas aí de educação previdenciária. Outro ponto é o próprio baixo conhecimento do tema. Nós fizemos uma pesquisa, já tem um tempinho, mas eu acredito que não mudou, com 123 profissionais de RH e 53 pessoas da área financeira sobre o conhecimento de previdência. Maria Rita, 10% conhece. Não diria bem, razoavelmente bem. 55% nunca nem ouviu falar. Parece incrível. Então, como é que você vai, né, trazer isso, né? E hoje, nesse mundo nosso moderno, e outro desafio que eu vejo aí que está claro, nós estamos vivendo o fenômeno da pejotização. O jovem ele já sai da universidade PJ dele mesmo, né? Emprego CLT, praticamente, hoje é mosca branca, né? Então, como é que você vai tratar, né? Você já não vai mais tratar do coletivo, você vai tratar do individual. Isso muda tudo, né? Então, para que isso ocorra, você vai ter que também
ter aí um uso intensivo de tecnologia. Esse é um outro desafio muito importante para os gestores de pessoas, né? Nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor, saber como se aproximar, né, desse trabalhador de uma maneira objetiva. Então, esse é um outro ponto que eu considero aí importante, né, a nível de gestão. E outra é como você vai, e aí está dentro de uma visão global, né, como é que você traduz isso aí em boas políticas, né, de recompensa, né, dentro de uma cesta de remuneração. Então, esse é um outro grande desafio aí para os profissionais de gestão de pessoas. Você já está há 37 anos, mais de 37 anos, na Abrap. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a participação dessa associação nesse contexto da Previdência, né, complementar aqui no Brasil. Quando ela surgiu, qual era o objetivo, se esse objetivo foi alcançado e quais são as principais metas, né, principalmente agora, como a gente começou o programa falando dessa reforma da Previdência, que com certeza alertou muita gente que estava deixando, né? Mais para frente a gente pensa, mais para frente a gente faz, mas eu acho que muita gente se tocou, né, agora. Então, eu imagino que o tema da previdência complementar está muito latente na nossa sociedade, né, Devani? É verdade, Margarida. A Abrap, ela foi constituída em 1978 e um pouco antes, em 1977, em julho, nós tivemos a lei que regulamentou essa previdência complementar no Brasil, entidade aberta e entidade fechada. E, na época, já existia uma representação das entidades abertas. Então, um grupo de empresas de interesse na entidade fechada falou, bom, nós precisamos criar a nossa associação, porque nós não temos a finalidade lucrativa, é um outro tipo de plano, tem que ter identidade de grupo, então vamos criar. Então, surgiu a Abrap. Então, a lei de 77 de julho, a Abrap surgiu em março de 78. Ainda com essa, vamos dizer assim, com esse objetivo, né, de separar, e era tudo muito novo no Brasil. Nós estávamos numa fase ainda de adaptação, porque nos Estados Unidos nós tivemos uma lei de 74, né, que regulamentou a previdência privada americana, e muita coisa foi adotada aqui no Brasil, mas era novo, tudo era novo. Então, nada melhor do que ter uma associação onde a gente reunia ali as pessoas, trocava e compartilhava conhecimento. Então, a Abrap começou aí, mas sempre com esse grande objetivo, ser um centro de excelência, um centro de disseminação de cultura, né? Um centro de realização técnica. Então, esse foi o grande motivador e que prevalece até hoje, né? Hoje, além da Abrap, que é essa associação, nós temos um sindicato também, que é um sindicato de representação patronal, está dentro do grupo. Nós temos um instituto de certificação profissional, é uma coisa importante, né? Você ter pessoas certificadas para poderem atuar nesses fundos, fazer a governança, a gestão desses fundos, né? Nós temos uma universidade corporativa, a Uniabrap, também está dentro desse contexto do grupo, né? E temos uma empresa, chamada Conecta. Essa empresa ela tem caráter lucrativo. Até você pode perguntar, pô, mas a Abrap é uma associação sem finalidade lucrativa, como é que tem uma empresa com finalidade lucrativa nesse meio? A verdade é que essa empresa Conecta, ela busca soluções, né, associativas, que é basicamente o grande desafio nosso, tecnologia. Nós estamos lá dentro do grupo Abrap, um hub, é o primeiro hub de previdência, com 17 startups funcionando, produzindo, né? Temos uma central de serviços compartilhados, que é o papel da Conecta, né? E vários outros projetos focados em tecnologia. Então, hoje, dentro de uma verdade absoluta, Maria Rita, eu tenho dito que o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante, porque o mundo mudou, né? O trabalho mudou, a longevidade está aí, as organizações são cada vez mais exponenciais. Você tem uma organização que já nasce com prazo de validade, prazo para morte, isso aí está comum, não é? E quem não avançar, gosto muito do trabalho da Singularity University, que mostra que você está caminhando rapidamente para uma dependência quase que total de tecnologia, né?
Então, a gente tem que estar se adaptado para esse mundo, e a ABRAP tem procurado isso. E o Brasil, a gente tem que ter algum orgulho também. Olha, nós fazemos um congresso anual, e eu falo isso com muito orgulho, é o maior congresso de previdência privada do mundo. É feito em São Paulo todos os anos. Esse ano nós vamos fazer o 42º. Olha. Né? Então, é prova do comprometimento, né, com a socialização do conhecimento. Bom, como você, junto com a ABRAP, estão vendo, né, o futuro da Previdência Complementar, então, no Brasil? Qual o caminho, né, você acha que estamos nos direcionando, né, quando o assunto é Previdência Complementar? Uma vez que a tecnologia, né, tem modificado a indústria 4.0, né, revolucionou muita coisa, está revolucionando. Sem dúvida. Eu acho que o nosso futuro é um futuro que eu vejo assim, muito promissor. Por quê? Primeiro, a gente tem uma baixa cobertura, né, dessa previdência complementar. Somente 3% da população economicamente ativa está vinculada a um plano. Então, é muito pouco isso. Então, tem um espaço muito grande para crescimento. Né? Por outro lado, eu acho que toda essa história que a gente está vivendo aí, dessa crise sanitária, ela leva a uma reflexão muito grande, né, que você precisa ter essa visão de futuro. E acho que essas previdências, Maria Rita, serão, cada vez mais, isso está acontecendo também, elas serão quase que aconselhadores, né, de formação desse patrimônio previdenciário. Esse vai ser o nosso papel, até porque eu vejo assim, a adesão, né, de massas, ela está sendo reduzida. Nós vamos ter que estar... Eu sempre digo, a gente estava pescando num aquário, agora você vai ter que pescar no mar aberto, né? Você vai ter que é muito mais individualizado, você vai ter que buscar esse indivíduo onde ele está. E, como eu digo, ninguém levanta de manhã e fala, olha, hoje eu vou fazer uma previdência, né? E essa previdência ainda é fechada. Não existe isso, né? Então, agora a oportunidade está aí, a oportunidade existe. Eu acho que hoje nós temos uma gama muito grande de produtos, há uma entrega, o sistema tem entregue isso com qualidade, e nós precisamos vencer essa barreira do conhecimento. Ele tem feito um trabalho com o CIE, com o pessoal jovem, pessoal que tem 14, 16, 17, 18 anos. E a primeira vez que a gente foi fazer isso, nós levamos esse tema, Previdência Complementar, para um auditório, e não tínhamos a pandemia ainda, né? Não vai vir ninguém. O auditório lotou. Você vê os jovens interessados nisso aí, em poupança, em futuro. Falei, a gente sai de lá muito assim, otimista, né? Que as pessoas, sim, elas querem informação, elas precisam ter a informação. Né? Inclusive, esse trabalho que o CRA faz, eu acho que é muito importante, né? de aproximar desses temas todos, de colocar isso numa amplitude maior. Né? Você estava falando da inscrição no canal, bacana isso. Levar conhecimento às pessoas que estão carentes, as pessoas precisam ter esse tipo de conhecimento. Então, eu vejo assim, Maria Rita, que as oportunidades estão aí. O Brasil, ainda nós somos tímidos quando você compara com o mundo internacional. Né? O Brasil ainda, eu falei 1 trilhão, isso representa 13% do PIB do Brasil. Né? É vergonhoso quando a gente compara com outras nações, né? Tem nação que é mais que o PIB, né? São várias. Né? A gente fala em Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Suíça. Né? Então, por quê? Porque já está uma cultura centenária, talvez, né? As pessoas já nascem induzidas a formar patrimônio previdenciário. Então, tem muito por fazer aqui, tem muita oportunidade. Então, tem muita coisa para construir. E a classe dos administradores, eu tenho certeza que tem muito a contribuir nessa construção dessa previdência complementar no nosso país. Bom, Devani, você acredita que a popularização da previdência complementar nas redes sociais, principalmente, acaba fazendo com que as empresas acreditem que elas não têm mais essa obrigatoriedade de oferecer a previdência complementar? Você toca num ponto essencial. Realmente a gente precisa saber, eu digo, conversar melhor com essas campanhas e separar o joio do trigo. A previdência não é um fundo de investimentos. O fundo de investimentos você tem um horizonte do curto prazo, né? A previdência é algo que você precisa estar focado no longo prazo.
Então, quando você tem essa visão, você separa isso claramente, né? Hoje, eu diria para você que há uma... Eu tenho até um exemplo na família. O meu sogro, hoje é falecido, mas quando ele estava 87, 88 anos, venderam para ele um plano de previdência. Chegou todo feliz em casa. Falei, tá, o senhor comprou um plano para se aposentar, é isso? Não, claro que não. Venderam para ele um plano, mas era um investimento. Então, isso que a gente precisa separar. E esse é o grande desafio nosso, viu, Maria Rita? O desafio da comunicação, que o produto é um produto melhor. Você entra numa plataforma dessa aí e fala, olha, não vai ter taxa de carregamento. Taxa de carregamento é aquela parcela da contribuição que você tira para remunerar lá o gestor, né? Só vai ter taxa de administração, tá? Legal. Aí você vê uma taxa de administração, né, de 1, 3, 4% sobre o seu patrimônio, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Às vezes a gente não faz conta, a gente precisa fazer conta, né? Quando você está num outro padrão, nesse padrão de previdência fechada, tudo que é produzido é em benefício do grupo. Não existe a remuneração de controlador, não existe a remuneração, não existe o lucro, né? E não é só através de uma empresa, de um empregado, que você pode participar de um plano. Uma associação de classe, uma cooperativa. Dá uma ideia, você que, por exemplo, o administrador, CRA, olha, vamos ver qual é o plano de previdência que o CRA está oferecendo, certamente, né? Então, através dessas organizações, a gente pode também ter acesso a esse tipo de previdência e saber escolher, né? Avaliar custo, avaliar rentabilidade, né? O que está sendo efetivamente cobrado. Então, esses são cuidados e a importância. Eu, quando vejo essas propagandas todas, eu falo, olha, precisamos conversar melhor com a propaganda, precisamos separar exatamente aquilo que é instrutivo, que é aquilo que está me trazendo conhecimento, ou que é aquilo que é venda pura, né? Bom, uma curiosidade, onde os fundos de pensão, eles investem o dinheiro? Em vários campos da nossa economia. Aliás, o Brasil, Maria Rita, tem uma das legislações que é parâmetro internacional, né? O dinheiro ele precisa ser pulverizado, não pode haver concentração em determinado segmento, em determinado emissor. Desse 1 trilhão que eu te falei, de patrimônio, está perto disso, 74% é aplicado em renda fixa, né? Vários veículos de renda fixa, né? 18% é aplicado em renda variável. Os fundos são muito ativos, né? Em fundos de renda variável, em bolsa de valores, né? Investimentos também no exterior, investimentos estruturados, né? Nós temos 1%, 1,2%. E imóveis, aliás, uma discussão, hoje somos proprietários, aí, os fundos são proprietários de shoppings, de edifícios comerciais. É uma legislação até que deve tá pretendendo transformar o que eu chamo patrimônio em tijolo em patrimônio em papel. Você transferir isso para fundos imobiliários, enfim, mas o mercado imobiliário nós somos ativos também, e própria operação com participantes. Tem 2,3%, né, desse patrimônio aplicado em operações com os participantes, ou seja, empréstimos aos participantes, né, a juros bem abaixo do que se cobra aí no mercado, né? Então, é um patrimônio diversificado, mas tem uma coisa muito importante. É um patrimônio aplicado, Maria Rita, no longo prazo. Na sua opinião, qual seria hoje talvez a maior dúvida de uma empresa na hora dela propor, né, um planejamento que ofereça para os seus colaboradores uma previdência complementar? A gente já falou de algumas questões aqui, alguns desafios, mas você acha que hoje seria alguma coisa vinculada à legislação? Por exemplo, a gente tem a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Qual o papel dessa superintendência também nesse ambiente organizacional nesse momento? Como é que as empresas, né, que, por exemplo, estão até novas empresas, né, que estão entrando no mercado, querem implantar esse benefício, como é que elas podem se estruturar para isso? Como é que elas
a quem elas devem recorrer, de que forma elas podem se respaldar para, sim, conseguirem, né, propor, oferecer esse benefício de uma forma correta, perene, que não traga futuramente prejuízos, né, tanto para ela quanto para os seus colaboradores. Primeiro, tem um lado que eu chamo aí de institucional. A ABRAP mesmo é um canal institucional de orientação, né? Então, depois existem as consultorias especializadas, né? E tem uma legislação, é verdade, né? E você citou a Previc é o órgão que fiscaliza as nossas entidades, né? É um órgão vinculado ao Ministério da Economia, e o papel da Previc é justamente defender a estabilidade desses contratos, porque quando a empresa ela estabelece um plano de previdência complementar, isso, na verdade, é um contrato, onde ela vai entregar um benefício, né, pactuado e estabelecido. Então, a Previc, ela fiscaliza onde esse dinheiro está aplicado, como é que está aplicado, ela verifica se houve aí uma administração correta, se não houve administração temerária, se o gestor está assumindo mais risco do que o necessário, se está dentro das normas de aplicação, existe o Conselho Monetário Nacional que estabelece essas normas, né? Se os planos estão estruturados, se há situação, por exemplo, às vezes você pode... Hoje na verdade, para as empresas, inclusive, existe uma modalidade que o risco é bem mitigado, que os planos deixaram de ser aquela família de planos de contribuição definida, ou de benefício definido, desculpa, mas você tinha um benefício que você definia lá na frente. Então, você tinha que ter reservas. Bom, se você não constituiu reservas, alguém tinha que botar o dinheiro. Se faltou dinheiro, alguém tinha que botar o dinheiro. Quem? Era a empresa ou o empregado. Hoje existe uma família de títulos, de planos, que é chamados de planos de contribuição definida. Você define a contribuição e o benefício vai ser em função daquele valor que você acumulou, né, nessa modalidade de plano de contribuição definida. Então, a empresa, hoje o risco para a empresa, ele é praticamente de manter a regularidade das contribuições, né? E conta com a Previc, como eu te falei, que faz todo esse trabalho de supervisão, né? E a Previc também tem um trabalho, não é só fiscalização, também de orientação, né? Quando você vai, olha, eu vou criar uma entidade, eu vou estabelecer aqui um regulamento de benefícios, eu consulto a Previc, eu levo a Previc, ela tem uma área que ela analisa aquele regulamento, saber se aquele regulamento está dentro da realidade da nossa legislação, né? Se aquilo é possível. Então, é um órgão também que caminha para essa orientação além da fiscalização. Do lado da empresa, como eu te disse, com essa família de planos de contribuição definida, você já mitiga boa parte do chamado risco, né? Porque numa economia, principalmente agora, né, Maria Rita, hoje o grande problema da empresa é de natureza de como estará a nossa economia, né? Eu vou assumir um compromisso desse, como é que eu vou ficar amanhã? Eu tenho porta de saída? Sim, tem porta de saída. Você pode entrar no plano, pode sair do plano. Existe regras, claro, né? Mas não é um casamento ad eterno. Então, existe essa condição, né? O empregado mesmo, ele troca de empresa, né? Como é que faz? Tranquilo, aquele é um patrimônio dele. Ele pode deixar lá esse dinheiro, vai ser administrado, e quando ele voltar aposentado, aquela parcela que foi lá constituída, ele leva, né? Ou ele pode resgatar, ou ele pode transferir isso para um outro plano. Então, a flexibilidade nessa modalidade de planos fechados é total. E a empresa pode ainda, isso é uma novidade que eu vou te falar, nós estamos criando no Brasil a condição do chamado plano instituído. O que é isso? A empresa ela não patrocina o plano, ela institui o plano. Então, ela não tem aquela regularidade, obrigação de contribuir mês a mês. Ela pode contribuir ou não, né? E, ao instituir, caberá ao empregado fazer a contribuição. Então, a empresa ela institui, pode fazer uma contribuição inicial, a cada ano faz lá uma outra contribuição, quando o ano for bom em termos de receitas, faz, e vai constituindo esse patrimônio e o indivíduo também. Essa é uma modalidade
que é bem interessante, porque você sai dessa condição de patrocinador e você vira instituidor do plano. Bom, uma vez que os arranjos são múltiplos, aí eu vou chegar com uma curiosidade minha. Hoje, uma característica do mercado de trabalho são várias gerações, né, trabalhando numa mesma corporação, e isso traz perfis diferentes. O tempo que as pessoas hoje em dia ficam nas empresas, né, é muito diferenciado. É muito raro, inclusive, você ver aquela pessoa, aquele perfil que quer iniciar na empresa e quer, quem sabe, até se aposentar na empresa. De 2 a 3 anos, a gente vê o quadro de colaboradores sendo reciclado até por vontade do próprio colaborador. Nesse caso, como manter todo mundo no mesmo fundo? Assim, como a empresa, que ginástica é essa que a empresa tem que fazer para conseguir atender todos esses perfis, né, de modo que todos sejam contemplados, inclusive a própria empresa? Você praticamente me deu a resposta, porque quando você fala em perfis, é exatamente isso, perfis. Hoje, nessa modalidade de planos de contribuição definida, na verdade, cada indivíduo ele vai ter o seu quinhão, né? Ele tem um conjunto de cotas que é dele, ele está formando esse patrimônio dele, né? E muitas vezes, e a grande parte dos fundos, ele dá essa opção do indivíduo escolher, inclusive, o tipo de investimento que ele quer para as suas cotas. Bom, eu sou jovem, posso perder dinheiro, que eu vou ter muito tempo para ganhar dinheiro, então eu quero um perfil que é agressivo para o meu patrimônio. Então, vou investir em bolsa, quero maior parte, então eu posso fazer. Não, eu já estou pensando em aposentadoria, já estou mais maduro, não dá mais tempo de perder dinheiro, eu não vou recuperar isso a tempo, então eu sou mais conservador, né? Então, eu quero uma política, né, de aplicação do meu dinheiro mais conservadora. Perfeito, isso está previsto, né? Ou eu estou naquele meio termo, né, nem lá nem cá, eu quero ser um moderado. Eu posso adotar também uma política moderada, né, de aplicação dos meus recursos. Então, hoje, essa composição, essa multiplicidade, né, de arranjo, como eu falei, era possível. E muitos planos, inclusive, já prevê o que nós chamamos de formação desse patrimônio em função de ciclos de vida. Então, quando você está chegando perto da aposentadoria, olha, eu quero ser agressivo em bolsa, alguém vai dizer, olha, não é para você isso aí. O seu ciclo de vida, o teu match aqui de investimento precisa ser esse. Tá? Então, esse convívio, Maria Rita, é tranquilo dentro de uma organização. E o que eu digo, a gente faz todos os anos uma solenidade dos aposentados, né? Isso aí eu acho que o nosso maior objetivo é esse, né? E você precisa ver os depoimentos. Os depoimentos são de pessoas que não se aposentam da vida, não. Se aposentam do trabalho e vão viver uma vida prazerosa com o patrimônio que constituíram. E é isso que nós chamamos... esse é o nosso verdadeiro estoque de credibilidade, né? E o fluxo que vem, eles se inspiram muito nesse estoque. Então, essas pessoas mais maduras também dão um grande exemplo para esses jovens que estão chegando, né? Então, esse convívio, eu posso dizer que é um convívio harmônico dentro de um plano. Stephanie, apenas as empresas grandes têm a oportunidade, né, de oferecer a previdência complementar, ou isso é independente ao porte da empresa, quantidade de colaboradores? Como é que funciona essa estruturação? Não há nenhum problema em você ter um plano para um grupo pequeno. Eu vou te citar até o exemplo da BRAP. Nós temos lá 60 colaboradores, tem um plano. A única coisa que nós fazemos é o seguinte, nós não criamos uma estrutura interna, uma pessoa jurídica, né? Entidade fechada de previdência complementar. O que eu fiz? Eu transferi essa gestão para uma empresa especializada, né? No caso, uma entidade fechada, né? Que faz a gestão desse patrimônio. Então, eu não preciso ter estruturas complexas, né? Para fazer uma gestão. Eu posso aderir. E existem várias empresas que fazem isso no setor empresarial, técnico, né? Então, você sendo pequenininho, obviamente, e muitos até começam dessa maneira, olha, eu vou fazer parte de um fundo desse multipatrocinado, até ganhar musculatura, quando eu tiver um patrimônio,
mais forte, tal, aí eu tenho a minha independência. Então, eu saio do fundo muito patrocinado, crio a minha entidade e a vida que segue, né? Claro que se eu já sou grandão, né, tem mais aí, eu diria que um número ideal seria em torno aí acima de 500, talvez perto de 1.000, já pensar em ter uma entidade. Abaixo disso, tem outras alternativas, essa que eu citei. Eu crio meu plano, tenho a minha identidade, tem um gestor especializado que vai fazer a gestão tanto dos investimentos como na chamada concessão do benefício, né? Quando eu vou pagar os benefícios. Então, hoje você tem também essa condição de qualquer empresa, qualquer tipo de empresa, hoje pode fazer isso. A contribuição também é uma contribuição que vai depender do tipo de plano que você estabelece, né? Então, isso é um percentual sobre folha de salários, né? A empresa tem um benefício fiscal, hoje ela deduz como despesa operacional 20% da folha de todos os participantes do plano, né? E só para você ter uma ideia, hoje nós temos uma relação contributiva, cada unidade monetária, isso é setor privado, né, das empresas privadas, a empresa normalmente contribui com 2 unidades contra uma do participante. Então, é uma poupança fantástica. Você está numa empresa dessa, né? Tua poupança cresce rapidamente, né? E no Brasil, são 2.800 empresas que já têm esse tipo de plano, né, da iniciativa privada. Eu vejo um futuro interessante, aí, principalmente com essa previdência complementar do funcionário público agora, que vai ter que, emenda 103, vão ter que criar sua previdência complementar também, né? Isso vai ter um efeito positivo. Há uma estimativa que, em 2030, esse patrimônio essa previdência desses entes federativos chegará a 34 bilhões de reais. Como é que você está vendo o movimento do mercado em relação a essa emenda 103? Olha, não tem jeito. Tem 8 meses aí pela frente para implantar, é obrigatório, né? E, para você ter uma ideia, são 5.500 municípios, 3.500 não têm regime próprio de previdência, né? Então, vão ter que estabelecer. Isso é um mercado que se abre, né, para as entidades fechadas fazerem a gestão, também para as entidades abertas. A emenda constitucional prevê isso aí, né? O que está havendo agora é uma harmonização, né, dessas duas figuras, né, entidade aberta, entidade fechada, para poder oferecer esses planos. Mas eles vão ter que ocorrer nesse período aí que falta, né, para que cumpra o determinado na emenda constitucional. Então, é um mercado que se abre aí, muito positivo para o chamado mercado, para as pessoas, para os profissionais, né, para os gestores, enfim. Eu acho que é um movimento muito interessante, né? E quem sabe a gente vai chegar no Brasil a padrão internacional, né, de formação de poupança, com maior expressividade em relação ao PIB. Você deu a deixa, né, para a minha próxima pergunta, eu já estava encerrando, mas eu vou fazê-la, porque eu acho que a gente precisa também entender como é que está o Brasil em relação a outros países quando o assunto é previdência complementar. Como é que você pode traçar esse comparativo para a gente? Quando eu comparo, o Brasil, estamos nos modestos 13% do PIB. Olha. Nos Estados Unidos, isso representa 88% do PIB americano. Lá são perto de 19 trilhões de dólares, né? Produto dessa previdência privada. Na Holanda, aliás, a Holanda é um país excepcional, é um país onde uma curiosidade, a previdência social na Holanda nasceu no meio privado, depois que virou governo. Lá também é mais que o PIB, são 123% do PIB. A Holanda tem um patrimônio de 3,6 tri de dólares, né? Aliás, desculpe, a Holanda tem 1,7 tri de dólares, 191% do PIB holandês. Na Austrália, isso representa 132% do PIB, 1,8 tri. Canadá é 1,5 tri, 89% do PIB. Até um país vizinho aqui, o Chile. O Chile tem 81% do PIB chileno, são 215 bilhões de dólares, é produto da previdência privada. Lá no Chile, essa previdência é obrigatória. Em alguns países,
da Europa, principalmente, Suécia, Dinamarca, a própria Holanda, essa previdência ela é obrigatória. Inclusive, na Holanda, quando há o acordo, né, entre empregados e patrões, né, acordos sindicais, e que adotam a previdência, ela passa a ser obrigatória naquele setor onde os acordos ocorrem, né? A Inglaterra, mesmo agora, adotou essa inscrição automática que eu te falei. Lá na Inglaterra, você pede para sair, não pede para entrar, né? Que é outra coisa muito importante quando você pensa para o jovem. O jovem ele fala, bom, mas eu vou ficar 40 anos contribuindo, você está me falando de previdência, eu não quero saber disso, né? E quando ele vai lembrar aquilo que eu te falei, já é um pouco tarde para formar esse patrimônio, né? Então, nós estamos tímidos ainda, Maria Rita, em relação ao mundo. Tem muito aí para avançarmos, temos potencial, né? Isso é verdade, e temos muito trabalho aí pela frente. Bom, para a gente encerrar agora o nosso programa, eu gostaria de te pedir uma dica para aquele profissional, né, principalmente um profissional da administração que está nos assistindo, que se empolgou muito com esse mercado que você nos apresentou, né, já que é um mercado cheio de oportunidades, como é que ele pode se capacitar? Você falou da Uniabrap, né, poderia ser uma alternativa também de capacitação. Explica para a gente onde esses profissionais podem buscar conhecimento, capacitação não só profissional, mas também desse sistema todo da Previdência, né? Porque é um universo que muita gente, infelizmente, desconhece, né, Devani? É verdade, é verdade. A Uniabrap é um caminho, nós temos uma família robusta lá de linhas do conhecimento, né? Aliás, eu vou cometer aqui, ele não me autorizou, não, mas eu estou conversando com o Alberto, e nós temos aí um intercâmbio com o CRA nessa área de qualificação de pessoas, né? Eu acho que isso vai ser bacana para os dois lados. Nós precisamos de profissionais qualificados, né? Então, hoje, existe já, inclusive lá na Uniabrap, já programas de MBAs, né? MBAs em Previdência Complementar, e nós lançamos esse ano, vamos lançar um outro agora, Maria Rita, totalmente online. Então, é uma outra opção também para você se familiarizar, se aproximar desse segmento. E existem outras instituições que promovem também, o próprio, no Rio de Janeiro tem instituições, a Universidade Federal tem cursos focados, a própria Getúlio Vargas, em Brasília, tem programas já de pós-graduação, né? E aqui em São Paulo nós temos essa oportunidade. A gente tem uma parceria com o IBMEC, né? E a gente tem promovido esses MBAs, além dos cursos naturais, focados, por exemplo, em gestão de pessoas, em investimentos, em contabilidade, enfim, todas as áreas que os fundos atuam, né? Então, fica aí uma dica, né? Uma dica. E quem sabe a gente vai ampliar aí e oportunizar isso dentro de um relacionamento. E eu conheço bem o Alberto. O Alberto é uma pessoa muito focada em estratégia, em conhecimento, em compartilhamento da informação. Acho que tem muita coisa para fazermos conjuntamente aí. Bom, então com essa dica, fiquem espertos, né? Tanto aqui no CRA São Paulo, quanto lá na Abrap, para vocês acompanharem todo esse movimento. Eu quero mais uma vez te agradecer, Devani, por ter aceito o nosso convite. Enfim, é um assunto que a gente ficaria aqui muito mais tempo debatendo, mas já deu para a gente entender por que esse mercado, né, que a gente já confirmou que é sim um mercado, é tão promissor, e você está sendo muito otimista, então isso também nos deixa um pouco mais otimistas, né? Porque muita gente ficou preocupada, viu, depois dessa reforma da Previdência. Na verdade, mas o Brasil, como eu te falei, nós estamos andando, né? Eu acho que virá ainda uma reforma estrutural aí, viu, Maria Rita? A gente tem que entender que isso é uma lição que nós estamos aprendendo na prática, né? Mas, enfim, eu acredito muito no nosso país, acredito muito, apesar de todas as diversidades, eu acho que nós temos um grande país aí com grande potencial. Muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like já se você gostou do nosso programa. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e, claro, de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. As pessoas estão em transição, né?
De que transição eu estou falando? As pessoas estão procurando se encontrar dentro desse cenário bem maior de transformação, né? E se posicionar diante de tudo isso. Isso significa abandonar alguns modelos antigos